De regresso ao projeto Empresa, conheça agora histórias de outras empresas que também estão a marcar a atualidade. A Caetano Bus é o maior fabricante português de carrocerias e de autocarros. A exportação foi desde muito cedo uma aposta da empresa e as dificuldades que a economia portuguesa enfrentou a partir de 2008 não deixaram alternativa à fabricante. A Caetano Bus reforçou a aposta no negócio internacional, analisou atentamente os mercados mais apetecíveis e diversificou o destino dos produtos exportados. O negócio internacional é quase uma questão de sobrevivência para a Caetano Bus. Nós estamos a exportar entre 90% a 95% da nossa produção. Isto não é só este ano, é uma tendência que se tem vindo a acentuar a partir de 2008. Tem a ver com a contração do mercado nacional e ou conseguimos compensar essa contração com a exportação ou então teríamos que reduzir drasticamente a dimensão da fábrica. O maior indicador da aposta internacional da Caetano Bus foi o investimento numa fábrica na China, numa parceria com a Brilliance Auto. A aposta representou um custo inicial de 8 milhões de euros para os cofres da empresa nacional. Mas, pouco mais de um ano depois da inauguração, a fábrica de Dalian já está a dar frutos e está a ir ao encontro das expectativas dos responsáveis da Caetano Bus. A fábrica já representa uma faturação de cerca de 7,5 milhões de euros, um valor que deve aumentar nos próximos anos. Tudo aponta para que vai crescer e nós estamos com uma empresa lá que é praticamente uma startup, por isso está a dar os primeiros passos. Por isso nós acreditamos que pelo menos existe lá um potencial, agora temos que saber fazê-lo bem. O Médio Oriente é outro dos mercados onde a Caetano Bus está a reforçar a presença. Apesar dos planos para a construção de uma fábrica na América Latina não se terem concretizado, a empresa mantém o objetivo de continuar a expandir e consolidar o negócio internacional. Quer Estados Unidos, quer Canadá, será uma aposta para autocarros de aeroportos, será o mercado da expansão, se quiser, que estamos a objetivar. E, obviamente, estamos a perspectivar consolidar mais a nossa posição em Inglaterra com o portfólio de produtos e conquistar outros mercados para um determinado segmento de produto. Eu não vou avançar muito aí, porque isso ainda está... mas sempre numa lógica produto-mercado. Como resultado do aumento da exportação, a Caetano Bus vendeu perto de 450 autocarros e o volume de negócios da fabricante subiu no ano passado para cerca de 50 milhões de euros. A empresa espera agora que os sinais de recuperação da economia portuguesa se traduzam no aumento do negócio nacional, que tem estado em baixo. Os processos de concessão dos transportes públicos de Porto e dos transportes públicos de Lisboa vão claramente abrir oportunidades. As frotas não são renovadas desde 2007 ou 2008, por isso temos empresas que vão ter que renovar as frotas e os próprios operadores de turismo e operadores intercidades, eu suponho que começamos a ter condições para alguma retoma deste mercado. Devido ao pico de produção registado nos últimos meses, o número de colaboradores da Caetano Bus subiu para cerca de 700. A fabricante assume que também vai continuar a apostar na mobilidade elétrica. Tinha a fortuna mais doce do mundo e havia quem o chamasse de verdadeiro Willy Wonka. Michel Ferrero herdou do pai Pietro uma pequena empresa de chocolates com uma receita de creme de avalanche. Michel melhorou a receita e lançou as bases para transformar a Ferrero numa das maiores empresas de chocolate do mundo. Com a morte do criador da Nutella, dos ovos Kinder e, claro, dos Ferrero Rocher, surgem agora preocupações sobre o futuro da empresa. Quando morreu este sábado, aos 89 anos, Michel Ferrero já se tinha afastado da presidência executiva da empresa, mas continuava a acompanhar os negócios. He had a kind of entrepreneur's work ethic. He became chief executive in 1957 and held that role for 40 years. And even after he passed control to his two sons, he continued to commute to work regularly by helicopter. O filho mais velho morreu em 2011 num acidente de bicicleta. Desde então, é o filho mais novo, Giovanni, que lidera o negócio da família,
que fatura 8 mil milhões de euros por ano, com 20 fábricas espalhadas pelo mundo, com presença em 160 países e 27 mil trabalhadores. Apesar da dimensão da empresa, Michel Ferrero sempre a geriu como uma empresa familiar. A Ferrero nunca esteve cotada em bolsa e fez apenas uma aquisição em mais de 70 anos de história. Foi no ano passado, quando comprou uma empresa de avelãs na Turquia. Além disso, a Ferrero esteve de olho na Cadbury em 2009, mas a empresa britânica acabou por se juntar à Kraft Foods, dona da Milka. Há pouco mais de um ano, correram também rumores sobre um interesse da Nestlé na empresa. Na altura, Giovanni Ferrero afirmou que a companhia não estava à venda. Há quem diga que o futuro da Ferrero pode passar agora por uma entrada em bolsa, mas com a família a manter sempre a posição maioritária. A Apple prepara-se para acelerar no mundo da inovação. Para já está no segredo dos deuses, mas várias centenas de trabalhadores da gigante tecnológica estarão a dedicar-se a um produto que poderá ser a próxima grande aposta da Apple, um carro elétrico sem condutor. Segundo a Reuters, o Titan, assim se chamará, poderá ser a próxima revolução de uma classe de produtos. O The Wall Street Journal escreve que o conceito inicial é um monovolume alimentado a energia elétrica. O projeto está a ser liderado por um antigo engenheiro da Ford, que a Apple contratou há alguns anos e que terá autorização para contratar até 1000 pessoas para a equipa, além de poder ir buscar funcionários a outras áreas da empresa. O The Wall Street Journal avança ainda que vários executivos da Apple voaram até à Áustria para se encontrar com produtores de automóveis de alta gama. A Apple estará assim com vontade de concorrer com a Tesla Motors na produção de automóveis elétricos. A denúncia partiu de um antigo executivo da Petrobras às autoridades brasileiras. Pedro Barusco admitiu à polícia ter recebido pelo menos 200 mil dólares, 166 mil euros, da Rolls-Royce como suborno para que a fabricante britânica ganhasse um contrato para a produção de turbinas no valor de 100 milhões de dólares, cerca de 90 milhões de euros. Segundo uma notícia do Financial Times, a Rolls-Royce pagou também a outros altos executivos da Petrobras e a responsáveis políticos do Brasil. Com esta denúncia, a britânica junta-se ao rol de várias empresas, fundamentalmente construtoras brasileiras, que foram envolvidas num alegado esquema de corrupção da petrolífera estatal brasileira Petrobras, numa operação apelidada de Lava Jato. Mas esta não é a primeira vez que a Rolls-Royce é investigada por corrupção. Em 2013, o Departamento de Combate à Delinquência Financeira do governo britânico abriu um inquérito para averiguar atos de corrupção na China e na Indonésia. A fabricante britânica já reagiu publicamente. Em declarações à agência France Press, o porta-voz da Rolls-Royce sublinhou que a empresa não tolera comportamentos inadequados, sejam quais forem, na condução dos negócios e que vai tomar as medidas necessárias para assegurar que a lei é cumprida. São más notícias para a empresa inglesa, que enfrenta um processo de reestruturação depois de ter registado a maior queda de vendas em 10 anos e de continuar a baixar as expectativas para 2015. Foi recentemente aprovado o Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras, que contém 40 medidas prioritárias para o triênio 2015-2017. É sobre essas 40 medidas de que falamos hoje no Consultório Empresarial. Olá, Diogo. Olá, Carla. Que plano estratégico é este? Bom, este plano estratégico, que de tempos a tempos é renovado, e este em concreto prevê as medidas para o próximo triênio, é um plano que contém medidas do âmbito legislativo, portanto, alterações da legislação, medidas de âmbito operacional, portanto, a nível dos procedimentos, medidas quer de combate à fraude e evasão fiscal, mas também de combate à economia paralela, medidas que incentivem o cumprimento voluntário. Portanto, é um plano onde se procura resumir qual é a estratégia
para os próximos 3 anos a nível de combate à fraude e evasão fiscal e, portanto, permitindo assim assegurar a receita tributária, aumentar a receita tributária, aumentar o cumprimento das obrigações fiscais. E quais são as medidas em concreto que estão previstas para que se atinjam esses objetivos? Bom, há muitas medidas, de facto 40 medidas, mas há muitas que se centram na utilização, há muitas que se centram no controle ligado às obrigações de faturação. Como nós sabemos, tem havido uma evolução recente nesta matéria e temos o chamado portal e-fatura, onde se concentra uma verdadeira base de dados de faturas emitidas, faturas recebidas, e é um pouco à volta desse portal, da informação desse portal e das funcionalidades desse portal que este plano nos gira. Porque vamos ter medidas que vão controlar se as faturas foram todas emitidas, se não há faturas que não tenham sido declaradas à administração fiscal, se o IVA está bem declarado, se as pessoas estão a deduzir o IVA das faturas que podem deduzir o IVA. Portanto, há aqui um conjunto significativo de medidas dentro deste plano estratégico que gira à volta desta faturação. E como é que vai funcionar o sistema? Bom, o sistema vai criar rotinas numa série de circunstâncias, para tentar aqui, de alguma maneira, exemplificar. Se eu tenho uma determinada empresa que emite uma fatura, ela tem que comunicar essa fatura à administração fiscal. Mas depois de comunicar, quer dizer que vai ter que entregar aquele IVA ao Estado, quer dizer que vai ter estes rendimentos. Mas antes de mais, se a empresa não comunicar essa fatura, mas quem recebeu a fatura a comunicar, vai criar aqui um círculo em que vai ser possível detectar que não foi declarada essa fatura ou em que a declaração de IVA não incluiu essa fatura e, portanto, todo o sistema vai estar preparado para detectar estas incongruências e para alertar os contribuintes a dizer esqueceu-se da declaração ou a sua declaração não está correta, tem um valor mais baixo e, portanto, o sistema vai criar uma série de alertas para incentivar o cumprimento, recordar as pessoas das obrigações fiscais e, portanto, para que exista menos esquecimento ou menos situações em que se deixe de pagar impostos. E se não tiver sido um esquecimento e não tiver havido lugar a pagamento, digamos assim, nessas o que é que circunstâncias em que não há esquecimento ou pagamento, em que, portanto, houve vontade de facto de não pagar imposto, o sistema, ao detectar essas irregularidades e essas incongruências, vai automaticamente preparar liquidações oficiosas de imposto. Por exemplo, havia uma fatura que deveria ter sido entregue o IVA, não foi entregue o IVA, o sistema vai dizer está este IVA em falta, o contribuinte é alertado, não retifica, logo a seguir vem uma liquidação oficiosa de IVA para o contribuinte pagar. Tudo automaticamente. Será uma liquidação automática, portanto... Exatamente. E faz sentido que assim seja? Se faz sentido. Eu confesso que tudo o que seja para automatizar procedimentos tem sempre uma vantagem e uma desvantagem. É óbvio que nós sabemos que as liquidações oficiosas da administração fiscal devem ser feitas na sequência de ações inspectivas, em que os técnicos tributários detectam situações de irregularidade. O meu problema está sobretudo ligado ao seguinte: se eu vou ter um sistema informático, em que o sistema informático pode ter um conjunto de erros e começam a sair liquidações para os contribuintes, então é outro descalabro. Tudo estará ligado, por um lado, à questão de quão bom será o sistema informático, se a administração fiscal terá capacidade de intervenção quando o sistema erra, porque de facto choca-me que uma liquidação de imposto, em que é no fundo dizer à pessoa, dizer à empresa tem que pagar este imposto, seja toda feita com automatismo e sem intervenção humana. Que esta ferramenta é importante e pode ser utilizada como ferramenta de apoio, sem dúvida, mas sem qualquer intervenção humana, choca-me. Mas pode haver casos de injustiça em relação aos contribuintes? Poderá sem dúvida alguma existir casos de injustiça em que essa liquidação sai, houve um erro, não está bem feita e, em consequência, estamos a pedir aos contribuintes para fazerem pagamentos de impostos que verdadeiramente não são devidos. E porquê? Porque entrou a rotina informática e ninguém verdadeiramente controlou se aquilo é verdade. Ora, aí cabe à administração fiscal ter equipas rápidas, céleres e com capacidade para intervir imediatamente e poder controlar e dizer alto basta, o sistema errou. Tem que saber a quem recorrer. Sem dúvida alguma. Nessas E circunstâncias. a administração fiscal tem que ter essa disponibilidade para rapidamente dizer já cancelamos, já está tudo corrigido e não dizer apenas o sistema não permite e eu não consigo controlar o sistema. Isso é que não é aceitável. Seria um sistema em autogestão. Completamente. Diogo, muito obrigada. Obrigado, Até ao próximo programa. Os micro-ondas passaram a fazer parte do grupo de eletrodomésticos considerados indispensáveis numa casa. A utilização deste produto
é cada vez mais habitual. Em poucos minutos, uma refeição congelada está pronta a servir, quente como se tivesse acabado de ser cozinhada. Na fábrica da Teca, em Ilhavo, são fabricados diversos eletrodomésticos, entre os quais micro-ondas. O de 38 litros é um dos maiores da marca. Tudo começa com a seleção de matérias, mas é com a fabricação de componentes que verdadeiramente arranca o processo. Na conformação em automático, a chapa entra na prensa. As peças são cortadas e vão para as áreas seguintes. Algumas seguem diretamente para a última etapa do processo, a linha de montagem final, outras vão para a pintura ou para a soldadura. Segue-se a quinagem e corta laser. As peças são cortadas na máquina de corta laser. E depois vão para a máquina paineladora. Aqui são dobradas. Concluído o trabalho nesta estação, o fabrico do micro-ondas prossegue em simultâneo nas fases seguintes. Ao mesmo tempo que decorre a pintura, as peças que vão ser colocadas na parte da frente do micro-ondas são serigrafadas noutra área. De seguida, vão para a estufa para secarem e estão prontas para a fase de colagem, onde os vidros são colocados. O processo de cura é demorado, leva cerca de 8 horas. No posto de soldadura, primeiro retira-se o plástico protetor. As peças são soldadas na prensa de soldadura. Este é um processo em linha. O resultado final desta fase é a carcaça do micro-ondas, a estrutura base. Na soldadura também são feitos chamados testes destrutivos, para aferir se as peças resistem. Já na linha de montagem final, primeiro coloca-se o isolamento e as caixas de isolamento laterais e inferior. De seguida, a base. Agora, os componentes elétricos. São colocados o transformador e o magnetrão, responsável pela emissão das ondas do produto. Depois, trata-se da cabelagem. Agora é colocada à porta. Põe-se o suporte rotativo no micro-ondas. O posto de afinação é fundamental, já que verifica o trabalho minucioso feito nos outros postos. Antes de ser embalado, são feitos testes finais ao micro-ondas que tentam perceber as diferentes avarias que o aparelho pode ter. O objetivo passa por certificar a garantia do micro-ondas. Se passar nos testes, o produto é embalado. Vai para as lojas, pronto para aquecer as refeições dos portugueses.
É o ponto final no Projeto Empresa. Já sabe, pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Despeço-me até ao próximo programa com histórias de outras empresas.